passou um vídeo para nós essa semana. Irmãos, já vai alta a noite. Irmãos, o dia do Senhor está muito próximo. Nós temos assim uma necessidade urgente de reagir. Amém. De definitivamente, irmãos, tomar o caminho do Espírito. Amém. De definitivamente, irmãos, viver a vida da igreja. Amém. De definitivamente amar os irmãos. E promover, irmãos, o evangelho do reino. Amém. Ele passou para nós um vídeo, não sei se vocês tiveram acesso, aonde a nossa presidenta Dilma, ela falou, irmãos, em âmbito nacional, né, que já há no Brasil um programa, né, um projeto, irmãos, para elaboração de um chip único, que os cidadãos brasileiros poderão usar, para que nesse chip, né, contenha todos os seus dados. Então, irmãos, nós sabemos, né, que no reino da besta, no reino do anticristo, que durará nessa terra por 3 anos e meio. Eu não quero estar aqui, nós não queremos estar aqui. Mas ele vai usar, irmãos, basicamente ele vai usar esse chip para controlar as pessoas. Para controlar as pessoas. Então, sabe, irmãos, as evidências, né, estão palpáveis. As evidências estão palpáveis. O tempo, irmãos, está né, urgindo. E, irmãos, eu e você, nós precisamos reagir. Né? Nós precisamos perder a nossa frieza espiritual. Nós precisamos buscar o Senhor, irmãos, desesperadamente. Eu falo por mim, irmãos, eu sinto isso. Eu preciso buscar o Senhor desesperadamente. Há 2 semanas atrás, nosso irmão falou para nós sobre a necessidade urgente de eu e você orarmos. Você está orando, irmãos? Você está orando? Você está levantando mais cedo? Não importa. O seu horário não importa. Você está ajoelhando. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu estou sentindo extremamente a necessidade de ficar de joelho mesmo. Para buscar o Senhor. Para de fato mesmo exercitar meu espírito, irmãos, e negar minha vida da alma e buscar o crescimento de vida. Porque, irmãos, as coisas estão acontecendo e estão acontecendo rápida demais. Irmãos, nós precisamos acordar. Né? Nós precisamos acordar. E louvado seja o Senhor, irmãos, o privilégio que eu e você temos é um privilégio grandiosíssimo. O fato de nós estarmos na vida da igreja. O fato de nós estarmos nessa base. Primeiramente, Deus nos colocou nessa base. Agora Deus, irmãos, Ele fez uma virada. Né? E nessa virada, que virada é essa? Deus quer que nós levemos o que nós temos para todos os filhos de Deus. Esse é o evangelho do reino. Porque Deus tem os seus filhos espalhados por todas as congregações. Por todas as congregações, irmãos, há muitos amados do Senhor lá. Irmãos que verdadeiramente amam o Senhor. Não é verdade? Irmãos, eu vou falar com base aqui. Tem irmãos congregacionais aí que estão buscando o Senhor mais que eu e você. Não é, Graciano? Mas pela muita misericórdia do Senhor, eu e você estamos aqui na base. Amém. Deus, né, por meio do irmão Whitney Lee, lançou o fundamento, lançou a base, para nós aprendermos a viver em uma só alma,
vivermos em um só Espírito, para nós estarmos na unidade. Nessa estrutura, nós ganhamos a revelação, ganhamos a visão. Agora chegou o tempo da vida, e Deus está se voltando para todos os seus filhos na terra. E Deus quer salvar os nossos irmãos que estão nas suas congregações. Irmãos, e essa comissão de pregar o evangelho do reino está na nossa mão. Mas Paulo, o que Paulo fala? Paulo fala assim: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que eu pregue para os outros e eu mesmo seja desqualificado. E eu mesmo não seja, desqualificado. Porque, irmãos, você não quer entrar. Eu, às vezes, não quero entrar, mas outros que estão vindo depois de nós estão entrando. E se eu e você não nos despertarmos, irmãos, outros tomarão o nosso lugar. Apocalipse fala isso. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, Paulo, ele viu isso. O nosso irmão Paulo, ele viu isso. Por isso ele deixou esse legado preciosíssimo para nós. Deixou suas 14 epístolas, em forma de letra. Mas Paulo era um homem no Espírito. Ele não conseguiu levar outros a viver no Espírito, porque a pressão era muito grande. Mas ele era um homem no Espírito. Tanto é que ele falou assim: completei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça já me está reservada. Não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Irmãos, nós amamos a vinda do Senhor? Ou você quer resolver algum problema aí fora? Então, irmãos, nós precisamos ser despertados, as coisas estão acontecendo. Amados irmãos, nós precisamos amar a vida da igreja, amar essa esfera que nós temos, amar esse ministério, amar essa palavra. Irmãos, a fartura que nós temos é tremenda. Rosana? A gente não... Irmãos, nós temos verdade demais. Esse final de semana eu fui lá na roça do Beto, os irmãos me pediram, me deram a graça de ir lá ter comunhão com os jovens. Irmãos, eu peguei um livro que foi escrito no ano de 2000. 2000, Brito. Tem 15 anos que esse livro foi escrito. Irmãos, que revelação está nesse livro. Que verdade está nesse livro. Que riqueza, quanto espírito e vida, Mas, irmãos, o que nós estamos fazendo? O que eu e você fazemos com o nosso tempo, com o nosso dia a dia? Irmãos, e o tempo está passando, O tempo está passando. Oh, nós precisamos ser despertados. O Senhor fala aqui em Lucas. Vamos abrir aqui em Lucas. Lucas 21. Oh, Senhor Jesus. Os irmãos sempre falam uma coisa para nós, e eu concordo plenamente com isso. Os irmãos falam assim, irmãos, que o ranger de dentes nas trevas exteriores vai ser, irmãos, o profundo pesar. O profundo pesar interior. A profunda tristeza interior de saber, Elis? De saber que estava na minha mão e eu não valorizei. Estava na minha mão e eu não guardei. Não é verdade? Quando eu olho para a minha vida humana, quando eu olho Josemil, vida humana, irmãos, às vezes eu lastimo assim, por que eu queria voltar aos meus 18 anos, para me começar de novo, Mas o meu tempo passou. As minhas oportunidades daquela época passou. Você, jovem, nisso, você tem que se preparar agora, porque o teu tempo vai passar.
Irmãos, e o tempo de nós buscarmos a vida é agora. O tempo de nós buscarmos o Espírito, exercitar o Espírito é agora. Tem 5 virgens prudentes que estão comprando azeite. Mas tem 5 virgens que estão levando a coisa na brincadeira. Mas a hora que essas 5 nécias quiserem tomar o Espírito, não vai achar mais o Espírito. Então, irmãos, a necessidade é urgente, né? Nós precisamos ter uma reação. Ó Senhor Jesus. Né? O Senhor, irmãos, está insistindo. O Senhor não deixa de falar conosco. O Senhor está falando conosco. Irmãos, a verdade que nós temos, irmãos, não tem como medir a verdade que nós temos. A revelação que nós temos. Lucas 21, 19, 29 fala assim, Lucas 21, 29. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-a, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando verdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Irmãos, o encargo do Senhor é o reino de Deus. O Senhor Jesus, ele veio, derramou seu sangue para salvar o homem. Mas, irmãos, a salvação é para o reino. A salvação é para introduzir eu e você no reino. Deus quer o reino. Deus, irmãos, quer pôr ordem nessa terra. Deus quer governar essa terra. O foco de Deus é o seu reino, né? João Batista começou seu ministério dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino. Não é mesmo? O Senhor Jesus também falou, olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino. Em Atos 1, o encargo do Senhor, que ele transmitiu para os 12, é o reino. Irmãos, o Senhor quer o reino. O Senhor quer trazer o seu reino. Mas, irmãos, para ele trazer o reino, ele precisa de homens maduros. Ele precisa de filhos maduros. Por isso, o foco no livro de Gálatas é a filiação, a plena filiação, o crescimento de vida. Eu e você precisamos crescer na vida. Irmãos, e o caminho, né? O Alimento Diário falou nessa semana para nós. O caminho, irmãos, o caminho para crescermos na vida é exercitar o nosso espírito, invocar o nome do Senhor, viver a vida da igreja, irmãos, e tomar o caminho da oração. Nós precisamos orar desesperadamente, irmãos. Esse nosso irmão Paulo, antes do Espírito Santo separar ele e Barnabé para a obra, Paulo teve a experiência de viver a vida da igreja. Ele viveu por um tempo em Damasco, depois ele viveu um bom tempo na igreja em Antioquia. Ele aprendeu lá a viver no Espírito. Ele aprendeu lá a se coordenar com os irmãos. Paulo cresceu na vida, porque ele vivia a vida da igreja. Ele aprendeu a se coordenar, ele aprendeu a tomar cruz, ele aprendeu, irmãos, a ser um com os irmãos. E num dado momento da vida, do crescimento da vida dele, o Espírito Santo separou ele e Barnabé para essa obra. Paulo era perfeito? Não. Mas Paulo foi alguém que avançou, né? Avançou positivamente. Em Filipenses, nós temos o alvo, a meta. E para alcançar o alvo e a meta, Paulo dá um caminho para nós. O que ele fala para nós? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquece, irmãos. Esquece. Deus não nos dá a autoridade de resgatar o dia de ontem. Você não tem poder sobre o dia de ontem. E Deus não te dá esse poder. O dia de ontem acabou. Mas Deus nos dá a graça de hoje. Hoje. Temos atitude. A nossa atitude hoje muda o nosso futuro. Muda ou não muda? Muda.
Irmãos, a minha atitude hoje me introduz no reino. Ainda que você foi uma vergonha ontem, esquece o teu ontem. Toma a atitude hoje. Se você tomar uma atitude hoje, você entra no reino. Não é lindo isso? Né? Às vezes a nossa experiência é como aqueles que estavam na praça na 12ª hora, né? Estavam desocupados lá na hein? 1/10, faltava 1 hora para fechar, né, Graciano? Né? 5 horas da tarde. O expediente estava acabando, né? Acabava às 6. Que Deus lindo é esse. Irmãos, o coração do nosso Senhor é lindo. Irmãos, o coração do nosso Senhor é maravilhoso. Davi falou assim: caia eu na mão de Deus, mas não caia eu na mão do homem. Porque o homem, irmãos, ele não tem misericórdia. Mas o nosso Deus é rico, é generoso. Está faltando 1 hora para acabar, irmãos, a era da graça. Se eu e você nos dermos ao Senhor, Ele vai dar para nós o mesmo galardão que o Whitney Lee teve, de entrar no reino. Está certo que a posição dele será maior que a nossa. Brilharão mais, né? Hein? Brilharão mais. Mas você entra no reino. Oh, Senhor Jesus. Esses dias eu falei de Acabe. O camarada ordinário era Acabe. Acabe e Jezabel. Irmãos, se eu tivesse lá, eu matava os dois assim, queimado no fogo. Mas num dado momento lá, irmãos, que Deus falou para Acabe assim: olha, os cães vão te comer, você não vai ser nem sepultado. Os cães vão comer a tua carne. E a Bíblia fala, irmãos, que Acabe se quebrantou, se arrependeu, de uma tal maneira que Deus mandou o profeta voltar e falar para ele: ó, isso não vai acontecer com você mais não. Irmãos, até eu fiquei aborrecido com Deus. Falei: não, Senhor, aí também não, né? Mas a mulher dele foi comida por cães, né? Jezabel caiu lá de cima da torre, jogaram ela lá de cima, ela caiu lá embaixo. Aí desceram para pegar ela e enterrar. Desceu lá embaixo, irmãos, não tinha mais nada, os cachorros comiam ela inteirinha. Oh, Senhor Jesus. Mas o Deus, irmãos, Deus é um Deus de amor. Então ele está falando para nós assim: quando começarem a brotar, vendo-a, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Irmãos, esse ministério é lindo. Esse ministério está nos focando dentro da vontade de Deus. A vontade de Deus é o reino. A vontade de Deus é que eu e você cresça na vida. E Deus está dando o caminho para nós. Temos o nome do Senhor, temos muita palavra, temos a vida da igreja, as ferramentas, não é isso? Segue com os irmãos, né? Aquele cidadão que tinha um talento, ele enterrou. Ele falou: deixa para o Elias, deixa para esses irmãos tocar o barco aí, né? E falar: eu não estou com nada mesmo, né? Eu não faço diferença. Se você fala que você não faz diferença, cuidado, Deus te deu um dom, e você vai dar conta para o seu Deus. Aí o Senhor falou para ele assim: olha, convinha, né, Celeste, que você entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu voltasse, eu receberia com juros o que é meu. O que é os banqueiros? É a igreja, irmãos, é a vida da igreja. Irmãos, aqui, se você acha que você não tem nada, se agarre aos irmãos, siga com os irmãos, seja uma alma, um espírito com os irmãos, você será um vencedor. Então a questão, irmãos, aqui é o reino. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu, passará a terra, as minhas palavras, irmãos, a palavra do Senhor não vai passar. Hoje, o que impera na sociedade é uma esfera de incredulidade, de apatia,
Não há incredulidade. Mas, irmãos, mas o nosso Deus é o mesmo e a sua palavra não vai passar. Amém. Esse negócio desse chip aí, irmãos, a presidente do Brasil falar que já tem esse projeto no Brasil, irmãos, Satanás está com pressa. Esses dias o ano passado parece que mataram quase 80 cristãos queimados lá. Irmãos, a coisa está acontecendo. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. O versículo 34. Você está com a sua Bíblia aberta, irmãos? Você está com a sua Bíblia aberta, irmãos? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos. Está passando da hora de abrirmos a nossa Bíblia. Acautelai-vos por vós mesmos. Acautelai-vos por vós mesmos. Por que acautelar por mim mesmo? Irmãos, eu não vou poder entrar com o azeite da minha esposa. A minha esposa não vai poder entrar com o meu azeite. Você, filho, você não vai poder entrar com o azeite da sua mãe, nem do seu pai. Você tem que comprar seu azeite. Então ele está falando, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda. Para que nunca vos suceda. Irmãos, porque está acontecendo isso. Que o vosso coração fique o quê? Sobrecarregado. Irmãos, sobrecarregado. É tanta ansiedade, é tanta preocupação, não é, irmãos? Oh, Senhor Jesus, seus boletos de segunda-feira, suas faturas da vida, que o vosso coração fique sobrecarregado, com as consequências da orgia, consequências da orgia. Irmãos, o Senhor tem misericórdia de nós. De alguma forma, Satanás quer nos atingir. De alguma forma, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai. Vigiai. Como vigiar, irmãos? Como vigiar? Irmãos, o foco do meu encargo é aqui. Como vigiar? Irmãos, só há um caminho para nós vigiarmos. Só há um caminho para eu e você vigiar, irmãos. Aquele hino, a gente canta os hinos, mas os hinos, irmãos, é a verdade. E os hinos não é para apenas, não é para uma empolgação da nossa alma. Quando aquele hino que fala dos filhos lá, que fala assim, não andemos ansiosos, como é que fala mesmo? Abba Pai, como é que fala lá? Abre para mim no hino, irmãos. Não é Abba Pai, Abba Pai. Oi? Porque não recebestes o espírito de escravidão, mas recebeste o espírito de filiação. Aqui é filhos maduros, baseado no qual clamamos, Abba Pai. Irmãos, nós não podemos, você que é um filho maduro, você não pode viver em temor e em inquietação. Não, irmãos, isso não nos pode controlar mais. Por quê, irmãos? Porque nós temos um Deus Pai que cuida de nós. O problema não é suas necessidades. O problema meu e seu é a nossa falta de oração. Ore pelas suas dívidas. Ore pelas suas necessidades. Você tem um Deus que é seu Pai. Os cidadãos do reino, irmãos, eles não estão preocupados. Eles têm um foco dentro deles.
buscai o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas te serão acrescentadas. Irmãos, buscar o reino. Nós, filhos maduros, nós precisamos promover o reino. Deus vai cuidar da nossa existência. Oh, sempre cuidou, né, Rosângela? Né, Rosângela? Sempre cuidou de nós, irmãos. Sempre cuidou. Oh, Senhor Jesus. Da embriaguez, das preocupações deste mundo, porque, irmãos, o príncipe desse mundo, ele sabe prender as pessoas. Satanás, ele está, irmãos, de frente da mulher. O dragão está de frente da mulher. Ele quer devorar o filho varão. A mulher está gemendo com as dores de parto ali, ele está de olho nela, ele quer devorar o filho varão. Irmãos, ele quer devorar eu e você. Ele não quer que eu e você sejamos vencedores. Ele não quer que eu e você o derrube lá de cima. Mas Deus está ganhando esse filho varão. E Deus tem pressa, irmãos. E para que aquele dia não venha sobre nós, não venha sobre mim repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. Irmãos, nós precisamos orar mesmo. Vamos converter a nossa vida em oração. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar. Irmãos, nós precisamos escapar. Eu preciso escapar, você precisa escapar. Escapar de todas essas coisas que têm de suceder. E estar em pé na presença do Filho do Homem. Ó Senhor Jesus. Eu quero estar em pé, irmãos. Não é? Paulo, irmãos, ele era um homem de oração. Ele cumpriu a vontade de Deus, porque ele era um homem de oração. O Senhor Jesus, ele era um homem de oração. Porque, irmãos, a oração nos esvazia. A oração quebra nosso ego, nossa vida da alma. A oração dá caminho para o Senhor. O início ali de Atos, não é? O Senhor ficou... Vamos lá em Atos 1. São 11 horas, pode até mais uns 10 minutos, né, irmão? Atos 1. 1:3. Atos 1:3. A estes também, depois de padecer, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 40 dias o Senhor falou, reino. O que queimava no Senhor era o reino. Deus quer trazer o reino, irmãos. Não é isso? Depois ele fala mais à frente assim, versículo 8. Mas recebereis poder. Eu vou receber poder. Nós vamos receber o poder da vida. Vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas do reino, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Ó Senhor Jesus. Versículo 12. Depois de 40 dias, então voltaram para Jerusalém, do monte que se chama Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração.
com as mulheres, com Maria, a mãe do Senhor, e com os irmãos do Senhor. Maria parece que teve mais 5 filhos lá depois do Senhor. O capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então aqui, irmãos, 40 dias, depois se passaram mais 10 dias. E esses 10 dias, os discípulos passaram orando. 10 dias orando. 10 dias se arrependendo, se esvaziando, se humilhando. 10 dias orando, unânimes, numa só alma, num só espírito. Então, irmãos, quando chega em Atos 2, o espírito de poder tomou todos eles. E a partir daí, eles cumpriram a economia de Deus. Eles levaram adiante a vontade de Deus. Oh, Senhor Jesus. Aí no alimento diário, no domingo, fala assim: Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. O último parágrafo. Paulo escreveu 14 epístolas. Paulo nos alertou em 2 Coríntios 3:6. Ele transmitiu para nós, irmãos, esse fato de vida, o qual nos habilitou, Deus habilitou eu, habilitou você, para sermos ministros de uma nova aliança. Essa aliança não é da letra, essa aliança é uma questão da vida, essa aliança é o Espírito. Não é regra, não é ordenança, não é tradição. Nós não nos prendemos às coisas velhas. Precisamos seguir o Espírito, irmãos. Invocando o nome do Senhor. Irmão, se você tiver a prática de tomar a palavra, se eu tiver a prática, irmãos, de tomar a palavra, de invocar o Senhor e de uma vida de oração, você vai ter o ministério do Espírito. Você vai crescer aí na vida. Eu vou crescer na vida. Porque a letra mata, mas o Espírito, ele nos dá a vida. Em outras palavras, as Escrituras precisam ser lidas, aplicadas pelos ministros da nova aliança. Como que eu aplico a palavra, irmãos, da nova aliança? Como aplicar a palavra? Em Efésios, Paulo fala para nós tomarmos a palavra de Deus com toda oração. Tomar a palavra de Deus com oração, com súplica. Nós precisamos tomar esse caminho. Ir diante do Senhor e ter comunhão com o Senhor diante da sua palavra. Senhor, faz essa obra em mim. Senhor, eu não consigo praticar. Senhor, eu não tenho poder para praticar. Senhor, me ajuda a praticar a tua palavra. Faz algo em mim, Senhor. Faz o meu coração uma boa terra, Senhor. Tira o trânsito mundano que está no meu coração, Senhor. Tira os espinhos que estão me sufocando. Tira as pedras, Senhor. Senhor, eu tenho raiz de amargura, Senhor. Eu tenho ressentimento com algum irmão. Eu tenho uma ofensa que eu não tratei. Eu tenho uma ofensa que eu não perdoei. Senhor, libera meu coração, Senhor. Libera meu coração, Senhor. Afofa meu coração para essa palavra achar lugar dentro de mim. Oh, Senhor Jesus. Oração, irmãos, oração. O Elias falou aquele dia para nós, irmãos, a partir daquele dia, irmãos, eu vi no meu espírito que eu preciso de orar. Depois o Evandro afirmou isso para nós novamente. O Espírito hoje está falando novamente isso para nós. Irmãos, o que levou os apóstolos adiante foi, não é verdade? Lá em Atos 7, começou a aparecer muitas ocupações exteriores, muitas necessidades exteriores, mas graças ao Senhor o Espírito cuidou daquilo. O Espírito falou assim, olha, levanta aí diáconos para cuidar, das coisas práticas. Eu quero que vocês se dedicam à palavra e à oração. Palavra e oração. Oh, Senhor Jesus, jamais podemos cair na tentação de confrontar letra com letra, pois isso nos levará para a mente e para uma morte espiritual. Oh, Senhor Jesus,
Precisamos usar nosso espírito ao ler a Bíblia, indo ao Senhor em oração e aplicar seu conteúdo ao nosso viver, a fim de extrair vida e sermos transformados à imagem do Senhor. Por isso temos enfatizado a importância de invocar sempre o nome do Senhor. Invocar sempre, irmãos, a todo tempo, né? Essa é a maior das verdades, porque é algo saudável, prático. Você pode praticar todos os dias. Ler a palavra com oração. Essa deve ser nossa atitude, também com o livro de Gálatas. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, né? Paulo foi um homem no Espírito. Paulo, ele viveu no Espírito, irmãos. E o caminho é o caminho da oração, de exercitar o Espírito. E Paulo, irmãos, ele pôde levar adiante a vontade de Deus. Porque, irmãos, ele valorizava a vida da igreja. Vamos valorizar nós mesmos, vamos valorizar os irmãos, valorizar esse ambiente, valorizar nosso grupo familiar. Eu queria encorajar os grupos familiares. Irmãos, nos grupos familiares, toma pelo menos meia hora, no mínimo meia hora, para intercessão, para oração. Que o Senhor nos ajude, né?